Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje, 14 de fevereiro, memória de São Cirilo, monge, e São Metódio, bispo. Escutemos o Evangelho deste dia. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e não compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis. Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus fala sobre o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Na cultura hebraica, fermento era frequentemente usado como símbolo do mal e como referência de como o mal pode infectar um grande grupo. No entanto, quando Jesus fala de fermento, os discípulos interpretam de maneira literal, se referindo ao pão. É porque não temos pão, diziam eles. No entanto, Jesus está preocupado com a penetração sutil do fermento dos fariseus, que vai entrando e inchando, fazendo crescer. O fermento infla, faz crescer a massa e a transforma. Um pouco de fermento na massa do pão faz toda a massa inchar. E é justamente isso que acontece com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O fermento dos fariseus se refere também à falsidade, à maldade, à cobiça, à inveja que existem no coração daqueles que dizem estar perto de Deus, mas vivem longe dele, porque estão alheios à sua palavra e aos seus ensinamentos. Somos também fariseus quando cultuamos a Deus apenas com os lábios, sem nenhuma intenção no coração, quando estamos envolvidos somente com os nossos propósitos e não enxergamos os propósitos do coração de Deus. Somos também fariseus quando não confiamos na providência de Deus e nos preocupamos mais com o ter do que com o ser, e promovemos guerra com os nossos irmãos por conta de coisas que são passageiras na nossa vida, porém desejamos possuí-las. Deus nos quer dar um alimento eterno e nós brigamos por uma comida perecível. Os fariseus não eram pessoas diabólicas, pelo contrário, eram pessoas religiosas, observavam detalhadamente a lei judaica, jejuavam com frequência, davam sinais exteriores de misericórdia, mas no fundo eram como pães muito grandes, bonitos por fora, mas sem nenhum conteúdo. Eles haviam esquecido o fundamental, o amor de Deus por eles. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.